mãe também estava aceitando aquilo de última hora. Quando a Letícia... E eu tinha visto o Rafa, né? Me virei e fiquei com ele um pouquinho, mas ela já tinha percebido o desconforto e tudo. E quando ela falou assim, acho que a gente vai para o hospital... Assim, foi... Eu acho que eu também dei uma bloqueada um pouco nisso. Mas meu mundo falou assim, não, para o hospital não vou não. Não, Rafa, você vai melhorar, não vou pro hospital. Eu comecei a orar, e esse aqui, ai amor, a gente não... E ficava assim, eu falei, não, nós não vamos, a gente vai ficar aqui, o Rafa vai ficar aqui. E aquela coisa assim, será que eu escolhi a coisa certa? Será que foi a coisa certa? E depois eu fiquei pensando, independente do parto, ter sido em casa, ter sido natural ou cesariana, essas intercorrências acontecem. Não acontece só porque foi em casa. E às vezes essa é um pouco da revolta de algumas pessoas na internet que falam muito do parto domiciliar por conta disso, daquilo que não deu certo. E, na verdade, os riscos, eles estão no parto. Quando eu não conheci ainda nenhuma grávida que descobriu, estou grávida e não ficou com medo. Não sentiu medo. Nossa, eu tenho medo. Eu senti medo. Quando eu descobri do Matheus, então... morri de medo. Eu falei, já tem 3 meses que esse menino tá aqui dentro de mim e eu fazendo um monte de coisa. O que eu fiz com ele, né? Primeiro, o que eu fiz, depois tranquilizou. Mas o medo, ele é muito presente na gestação inteira, né? E a gente tem que se preparar. E era uma coisa que eu tinha muito preparado pro do Matheus, que assim, não deu certo o parto normal, eu vou pro cesariano. Só que o do Matheus, eu já não tive... as informações para dizer assim, para me brigar pelo parto natural, porque infelizmente hoje a gente tem que brigar por um parto natural. E aí eu aceitei, mas me senti lesada, porque ele estava na posição ótima, ele tinha um tamanho ótimo, eu estava muito bem. Então assim, não precisava, mas eu fui. E do Rafa, como era domiciliar, eu estava mais preparada ainda. Se precisasse ir para o hospital, eu iria para o hospital. E eu acho que é isso que a gente precisa ter, noção que a cesariana, ela salva vidas também. Como tem pessoas que não têm condições de ter um parto natural por N complicações e precisa da cesariana, e Deus deu essa capacidade tecnológica para os médicos, para a ciência, para a gente usar e fazer uso disso no momento certo. Né? Então, quando a Letícia falou, realmente eu senti muito... Ai, será que eu fiz? Não fiz? Mas eu entendi que a intercorrência, ela acontece independente. Pode acontecer, pode não acontecer. E não é o parto, né? Eu acho que eu fiz uma ultrassom com 39 semanas e 2 dias, um dia antes dele nascer. E ele nasceu exatamente do jeito que estava na ultrassom. E não tinha circular de cordão na ultrassom, não tinha nenhuma... Não tinha nada ali que levasse a gente a pensar que ele fosse nascer com desconforto, né? Mas é da transição mesmo do bebê, né? Do circular, do tempo. A transição é esperar o momento dele, né? Então, o que a gente faz no hospital, a gente faz em casa, que é o mesmo aquecimento, o mesmo suporte de oxigênio. Então, assim, ele não foi preciso ventilar, não foi preciso nada. A gente só ofertou o oxigênio e aqueceu aquele bebê esperando essa transição mais demorada, né? Então, assim, que se demorasse um pouco mais, que é o nosso limite, mas a gente já deixa a família preparada, olha, né? Tá demorando um pouco mais, né? Não era para estar apresentando, já apresentou. E aí a gente vai esperar um tempo dele. Se ele não, né, responder, é o mais seguro, né, ir para o hospital e acompanhar isso no hospital. Mas se demora um pouco mais, espera, não decidir ir para o hospital, dá tempo de chegar? Tem suporte para esperar chegar até o hospital? Sim. Não, é um bebê que veio bem durante todo o trabalho de parto. A gente não está falando de um bebê que estava ruim no trabalho de parto. É um bebê que estava bem, um bebê que fez uma transição mais demorada. E tem algo para ser feito desse trajeto até esse Então, vai fazendo, ele vai com suporte, ele vai com aquecimento e vai com oxigênio. E na realidade, a gente já traça todo o planejamento de qualquer tipo de
que houver, a gente já sabia qual hospital que a gente ia, quantos minutos a gente ia demorar, qual que era o trajeto de carro que a gente ia fazer, se a gente ia chamar uma ambulância ou não. Então a gente já tinha tudo isso. E aí fora o tempo que a gente ainda tinha calculado para, por exemplo, vamos esperar X momento que dá tempo da gente ir 15, 20 minutos, 30 minutos para o hospital, tranquilo, sem nada afetar o bebê. O suporte que ele iria precisar, ele estava tendo, só que aí ele precisaria, se ele ultrapassasse, ele precisaria agora de uma vigilância médica, né, para acompanhar e ver o porquê está demorando tanto, né, que ele não chegou a ultrapassar esse limite, ele melhorou, né, então foi transitório. Então, não se espera muito, não se deve esperar muito. Né? Chegou naquele limite, não se tolera muita coisa em casa. Né? Isso é que dá mais segurança pra gente, né? Essa tomada de decisão, esse plano de contingência. Né? Assim, eu tô falando pra vocês, assim, que o caso da Aline foi domiciliar, mas tem, né, assim, experiências que é no parto hospitalar que traz essas mesmas alterações, intercorrências. E que tem que estar com uma equipe preparada para dar esse suporte, né? E assim, eu só trouxe aqui para vocês porque eu achei engraçado que ela não comentou, achei que ela ia comentar. Não, né? Mas porque realmente a suavidade com que as coisas acontecem, né? E foi muito rápido mesmo, né? E a gente se sente seguro porque as meninas já tinham... O Michel até falava assim, mas ela é muito pessimista. Te contando. Ela só fala do que não vai acontecer, que se acontecer, que eu tenho que pegar o carro, que eu tenho que ir pro hospital, ué, não vai dar certo, então esse parto. Eu falei, não, amor. A precaução. E tem que pensar. Aí ele entendeu, porque quando ela falou assim, se precisar. Então já tava tudo milimetricamente calculado no parto domiciliar, justamente para não ter um prazo muito pequeno para se buscar o auxílio, né? E ter tudo certinho. Então a gente sente confiança nesse sentido também, porque eu acho que a pior coisa é você tá num trabalho de parto que é tudo, pra mim foi tudo surpresa, tudo novo, e você não ter uma pessoa que tem ali experiência, que sabe, que vai te orientar. E aí foi o que aconteceu no hospital. Se alguém tivesse falado, você tá com 4 centímetros, mas você vai dilatar. É assim mesmo. Você, né? Você espera um pouco mais, vamos ver se você aguenta, vamos para uma enfermaria, vamos fazer. Não. Então, assim, vamos para cesariana. Eu sabia que eu teria esse risco. E em casa, do mesmo jeito. Só que eu ia ter que pensar muito. Eu não sei que horas que a Letícia ia me levar para o hospital, não. Você chegou em casa